바로다 해버리나 오예버리나 바로다 해버리나 오예버리나. Xudé! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio de hoje da nossa websérie Leia Autoras Indígenas, que é uma parceria do Leia Mulheres Indígenas com o Sesc Ipiranga. Eu sou a Lola e hoje caminharemos juntos nesse episódio que conheceremos a autora Geni Nunes. A nossa autora pertence ao povo Guarani. A nação Guarani está presente em diversos territórios que antes não eram divididos, cortados por fronteiras rígidas, mas que hoje oficialmente são nomeados como Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. O povo Guarani se divide em Kaiowá, Nhandeva e Ambiá. No Brasil estão presentes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Pará. Atualmente, a Geni reside em Santa Catarina, onde estuda e trabalha. A autora é ativista, escritora, pesquisadora, graduada em psicologia, mestre em psicologia social e doutoranda no programa de pós-graduação em ciências humanas, a UFSC. É membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos e co-assistente da Comissão Guarani e Virupa. A autora do livro Jati Jatere, o Saci Guarani, uma história delicada que conta quem é o Saci para o povo Guarani, sua força na preservação das florestas e nos elementos culturais existentes no contexto do povo. Essa narrativa nos conta características desse encantado e também a importância da sua existência para a etnia. A nação Guarani vem através da autora Geni Nunes e também do autor Olívio de Ecupé reafirmar a identidade desse ser encantado, reivindicando coletivamente a tradição, retomando a narrativa, onde Jati tem pele vermelha, 2 braços, 2 pernas, cabelos pretos como a noite, sábio das ervas, filho do lua, que para os Guarani é irmão do sol. Na história, podemos perceber a visão de proteção aos seres da natureza, do encantado Jati como ser da floresta que a protege, cuida da Mãe Terra, ensinando a importância do relacionamento de forma orgânica com ela. As histórias são fundamentais para manter a memória ancestral, a identidade do povo. Seu pertencimento está diretamente ligada à língua, costumes, tradições, alimentos e relações com a terra. Agora, eu queria convidar vocês para escutar um pouquinho a Geni, que nos presenteou nesse momento com a sua narrativa. Nandekarude Pabem, Tchererama Geni Nunes. Boa tarde a todos, meu nome é Geni Nunes e eu pertenço ao povo Guarani. Aí, minha mãe, é de origem Guarani do Paraguai. E eu comento isso porque o nosso povo não lida com a terra dessa forma que Juruaquere, os homens brancos, recortam a terra através dessa ideia de fronteira. Então, o nosso povo é presente nesses territórios que hoje são chamados de Brasil, de Argentina, de Bolívia, de Paraguai, porque a nossa relação com a terra não conhece essas fronteiras que Juruaquere criou. E mesmo morando na cidade, nós sempre mantivemos a nossa memória e a nossa força do pertencimento guarani. Essa memória é fundamental para manter a nossa identidade viva. Nós somos Guarani justamente porque nós temos esse pertencimento com a língua, com os costumes, com a espiritualidade e com o nosso coletivo. As nossas lutas se fazem em conjunto com o espiritual também, com essa relação ancestral com a terra. E a única forma
de nós não desaparecermos, é nós não nos esquecermos de onde viemos e para onde vamos e onde estamos. E é através das histórias contadas por Chamor e Tchediarã, que são os mais velhos do nosso povo, que nós nos relembramos todos os dias de quem nós somos. Nessas histórias nós aprendemos sobre os encantados, aprendemos sobre a forma da gente guiar a nossa vida, aprendemos sobre a maneira da gente conduzir o nosso caminho. Então essas histórias, elas ensinam sobre o coletivo, sobre a comunidade e sobre o nosso povo. Nossas histórias são parte da nossa própria vida. E é por isso que nós sempre cantamos as nossas histórias no Umboraí, que são os cantos sagrados. É por isso que nós dançamos, que nós nos alimentamos dos alimentos sagrados, da maneira como nos foi ensinada, como nos foi orientada pelos nossos mais velhos. Essa é uma luta que é muito grande, porque vivendo na aldeia e vivendo na cidade, nós passamos por muitas violências e muito racismo, muita deslegitimação e etnocídio. Mas a nossa força vem do nosso coletivo e vem da nossa luta, que nós chamamos em Baraitê, que é essa força que nos guia através da nossa espiritualidade. Nós somos o povo da palavra e somos o povo de uma palavra sagrada, que para nós a palavra também é vida, também é viva. E eu queria apresentar para vocês hoje a importância da gente contar nossa história sob a nossa própria perspectiva. Então, no meu povo, nós temos diversas narrativas que não são mitos, não são folclore, elas são aquilo que nós somos, elas fazem parte daquilo que nós somos. Então, uma das narrativas que eu queria comentar é de que muito desse folclore brasileiro, entre aspas, ele pega essas narrativas indígenas, se apropria delas e as descontextualiza. Vou dar um exemplo. O Jatijaterê, que foi uma história que eu aprendi com a minha mãe, ele é um ser encantado para o nosso povo e é um cuidador da floresta. É um grande sábio das ervas medicinais e ele fuma o petanguá, que para nós é um cachimbo sagrado, e desse petanguá sai a tatatina, que é a fumaça que nos conecta com o Nhanderu. Tudo isso está presente nos nossos cantos, está presente na oralidade, que é a grande força da nossa narrativa. E eu queria apresentar para vocês algumas perspectivas sobre o coletivo e a comunidade, porque nós entendemos que, como diz o parente Berapo Piguá Timóteo, a terra é uma só e nós fazemos parte dela. Da autora nos lembra do tempo, da memória, do pensamento indígena, da continuidade da vida, da cosmovisão guarani, que chega aos nossos ouvidos de forma poética e consciente, nos levando a refletir sobre as estruturas em que estamos inseridas e no despertar do nosso olhar para a decolonidade. Para a gente poder entender melhor as relações das classificações das histórias contadas pelos Guarani, lembro os dizeres e compartilho do escritor Daniel Munduruku no livro Contos Indígenas Brasileiros sobre as narrativas. As sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos. Palavras que encantam e dão direção, provocam e evocam os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente ela, a palavra, existia. E foi por causa dela, de sua ação sobre o que não existia, que tudo passou a existir. Foi como um encantamento, um vento que passa ou o sopro sonoro de uma flauta e pronto, tudo se fez. Assim, é a palavra que flui em todas as direções e sentidos e que influenciou e influencia todas as sociedades ao longo de sua história. Ela cria, enfeitiça, embriaga, gera monstros, faz heróis, remete-nos para a nossa própria memória ancestral e dá sentido ao nosso estar no mundo. Estabelecendo um paralelo com a fala do Daniel, entendemos o conto da seguinte maneira. O conto indígena faz parte dessa narrativa mítica,
dessa teia da narrativa que integra algo maior e mais complexo. Para publicar em livro, a autora Geni Nunes faz um recorte dessa narrativa, que faz parte da cosmovisão do povo guarani, e apresenta aos não indígenas quem é o encantado Jati, o espírito da floresta conhecido como Saci no Brasil. Para fortalecer a cultura guarani, a escritora negocia a extensão e o tempo da narrativa para que os leitores conheçam o Saci, o Jati, nas suas origens, na origem do povo guarani. Eu vou ler para vocês um poema que eu escrevi falando um pouquinho sobre isso. Vestida estou de minha alegria, tenho em mim todas as idades do mundo. Se a maior parte do meu corpo é água, eu também sou rio. Se só existo se respiro, também sou vento. Os trilhões de micro-organismos que convivem em mim, em nós, não me deixam reivindicar uma autoria individualista do que sou. Com quantos milhões de seres se faz nosso sorriso e nossas lágrimas? A cada vez que vejo o pôr do sol, a chuva, festejo a lembrança de saber que eu também sou parte do sol, da chuva e da terra. E é por isso que nós dissemos que quando machucamos a terra é uma autodestruição. Alguns não indígenas dizem não se preocupar com o meio ambiente, que para nós é inteiro, porque sua vida humana é limitada a uma certa idade e nem estarão aqui quando as coisas piorarem mais. Ainda que a pessoa não pense nas gerações seguintes de humanos, há que se pensar que a nossa existência, o nosso corpo de agora, ele vai se transformar em terra, em bichinhos, em planta. O ciclo da vida não tem começo, meio e fim, ele é espiralar. Para nós, Guarani, o tempo não é esse tempo do Juraquere. Então, para nós, esse tempo, ele é um tempo da própria natureza. E eu aspiro que, se em outro momento da minha corporalidade eu for peixe, que eu possa nadar fora do aquário, que eu possa viver um rio universo com milhões de outros parentes, sem estar em cativeiro e sem viver no veneno. Quando eu for planta, bicho, não vou querer que minha potência de vida seja esmagada pelo agrotóxico. Quando eu for nuvem no céu, meu desejo é que possa chover água potável. E nenhuma das nossas versões, que impere a monocultura colonial. Em todas as versões que fui, sou e serei, permaneço originária e nativa dessa terra. Reconstruo a minha autoestima, amando meus parentes, e eu gostaria de ouvir: puxou a cara do rio, é o mar escrito, é igualzinho uma árvore. Isso que eu quero ouvir, com lágrimas nos olhos, as mesmas que orvalham as folhas. Recupero e retomo meu direito de estar aqui, convivendo e me envolvendo nos fios que fazem nosso planeta casa continuar circulando, ser um dentre muitos, pequeno e imenso ao mesmo tempo. E celebro o dia que serei minhoca, que serei formiga, que serei terra, sempre. Não há nenhuma vergonha em ser parente de outros seres. Em toda forma e cor que fui e serei, sou parte e ser parte é infinito. Vamos conhecer um pouco mais o povo guarani? O povo guarani se divide em Kaiowá, Nhandeva e Mbiá. Reconhecido como um povo de grande força espiritual, tem em sua cosmogonia a presença de narrativas originárias sobre diversos seres encantados, como Jati-Jatirê, Mimboi, Tatá, Curupira. Por processos de etnocídio, apropriação e apagamentos, muitas dessas narrativas tiveram sua autoria originária borrada ou obliterada, de modo que há um grande esforço coletivo do povo guarani para que a memória viva desses seres continue sendo contada pela voz de integrantes de seu povo. Você sabia que o povo guarani é citado na literatura brasileira?
O nome do povo guarani é citado na literatura brasileira e aparece como uma das identidades do protagonista Peri na obra de José de Alencar, de mesmo título, O Guarani, lançada em 1857. É um cânone da literatura brasileira que integra um movimento romântico chamado indianista. Porém, a obra nada tem a ver com o povo guarani. Em primeiro lugar, destacamos o equívoco do autor ao misturar dois povos diferentes como se fossem um só, atribuídos ao personagem Peri. Ele é chamado de Goitacá da Grande Nação Guarani. Goitacá é um povo, Guarani é outro, embora sejam dos troncos tupi. Essa tentativa de homogeneização da diversidade étnica é uma forma da literatura brasileira racializar os povos originários e dizer que todos são iguais, o que é um erro. Em segundo lugar, José de Alencar utiliza dois povos que são considerados pela colonização extintos ou assimilados. Para os colonizadores, o povo goitacá havia sido extinto no século XVII por sucessivas epidemias de varíola, e o povo guarani havia sido assimilado via catequização, isto é, já haviam sido colonizados. Podemos ver as várias contribuições e registros dos contos guarani, fortalecendo esse povo que já é forte, com cultura, história, memória, língua, que luta diariamente pelo direito de suas identidades, para suas vozes serem ouvidas. Esse foi o nosso último episódio da websérie Leia Autoras Indígenas. Eu sou a Lola, professora, pesquisadora em artes cênicas e grande fã da literatura indígena. E eu quero agradecer a todos os envolvidos nesse lindo projeto, que eu tenho muito amor. Agradecer também por tantas vozes que foram compartilhadas, pela oportunidade de poder ampliar o alcance dessas narrativas tão importantes. Chuté a todos, muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada e eu espero até a próxima! Abaruda Hebolina, Oyebolina, Abaruda Hebolina, Oyebolina. Ayupata vera, mai ayupata vera, mai ayupata vera, mai ayupata vera, mai moloko kopi vera, mai kuruma yepe vera, mai ayupata vera. Mai ayupata vera, ayupata vera, mai ayupata vera, mai